Quero falar agora sobre a chance de o Flamengo faturar uma grana legal com o João Gomes. Atleta revelado na base, vendido para o Wolverhampton, vive fase espetacular com a camisa dos Wolves e é também jogador convocado para a seleção brasileira. Pois bem, de acordo com o jornal Daily Mirror, lá da Inglaterra, o João Gomes interessa ao Manchester United, negócio que pode chegar a 40 milhões de libras ou 253 milhões de reais. O Fla manteve 10% do valor de uma venda futura, só aí já embolsaria 25 milhões e 300 mil. Mas não para por aí. O Flamengo também tem, por conta do mecanismo de solidariedade, direito a mais 4,5% da negociação, ou seja, mais 11 milhões e 400 mil reais o total. Se confirmada essa oferta de 40 milhões de libras, 36 milhões e 700 mil, dinheiro bem bacana para um atleta que já não é mais do Flamengo há algum tempo. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, deu uma entrevista ao site Poder 360 e falou publicamente pela primeira vez após conhecer o projeto do estádio do Flamengo, apresentado pelo presidente Rodolfo Landim em reunião no início do mês. Vieira tratou a negociação pelo terreno do gasômetro no centro do Rio como fase preliminar e deu a entender que há um impasse financeiro entre a Caixa e o Flamengo por tratar de valores ao abordar o tema. Abre aspas aí para o presidente da Caixa. Estamos em fase preliminar para encontrar os termos de interesse comum. A área desejada do gasômetro no centro urbano do Rio de Janeiro é muito bem localizada. Nós temos alguns parâmetros porque Caixa administra um fundo de investimento, onde há o chamado CEPAC, que é o Certificado de Potencial Adicional de Construção. E há uma relação direta entre o valor do CEPAC e o metro quadrado. É uma conta aritmética. Questionado se acredita em uma definição até o final de 2024, Vieira se mostrou otimista. Eu acredito que sim. Bom, galera, já falei isso aqui em vídeos anteriores. Pode parecer até campanha eleitoral, mas o Rodolfo Landim, de fato, ele quer tirar esse projeto do papel o quanto antes. E eu acho isso necessário, porque, na boa, eu acho que o Flamengo tem que deixar, vou botar entre aspas novamente, o Maracanã de lado, para todo mundo entender que o Flamengo é quem sustenta o Maracanã. Eu temo pela, digamos, vida do Maracanã quando o Flamengo tiver seu estádio próprio, porque o Maracanã se tornará um elefante branco, a não ser que tenha show toda semana, porque jogo, gente, o Flamengo lota os jogos porque o Flamengo vive um bom momento dentro das quatro linhas. O Fluminense nem vivendo um bom momento lotava todos os jogos. O Vasco lota. Eu tenho dúvida, porque o Vasco só manda jogo no Maracanã, jogos grandes, digamos assim, que com certeza a torcida do Vasco, que é uma torcida muito apaixonada, a verdade é essa, carrega o time há muitos anos já, lota o Maracanã. Agora, jogo comum, será que vai lotar igual o Flamengo lota? Fica dúvida, fica incógnita. A gente só vai saber quando o Flamengo tiver aquele estádio próprio, e eu espero que em breve o Flamengo tire isso do papel, mas quando eu digo em breve sei lá, no futuro aí daqui a 5, 6 anos. Olá, tudo de bom para vocês? Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, onde você estiver aí nesse mundão afora, ligado aqui no YouTube, no canal Fala João Guilherme. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Agradecendo a todos vocês, porque nós já estamos na portinha, batendo os 190 mil inscritos no canal Fala João Guilherme. Isso aí é demais. Muito obrigado. Também no canal João Guilherme para tudo, a galera está se inscrevendo. E no Facebook, a galera que está curtindo essa live aqui comigo também vem me acompanhando cada vez mais, como em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok. Estamos aí em todas elas. Então, muito obrigado a todos vocês. Se inscrevam, comentem, por favor. Quero saber a opinião de vocês sobre os temas propostos aqui. Compartilhem e deixem o seu like, que é algo muito importante para o trabalho da gente, tá bom? Muito obrigado, então, a todos que estão por aqui e a galera que está chegando. Muito bem. Gostaram do fundo? Olha aí, Palmeiras. Muitas Palmeiras. Muito bem. Palmeiras. Isso tem dado o que falar. Além do time, né, que é muito vitorioso e tem conquistado muitos títulos recentemente. É um dos favoritos para ganhar a Libertadores da América.
Uma foto com Palmeiras deu o que falar. O Gabigol, eu vou te falar um negócio, ele é sensacional, hein, cara? Porque ele consegue mexer com a massa, com a mídia, ele manobra muito bem isso tudo. Surgiu uma notícia, uma informação, na verdade uma especulação, que o Palmeiras estaria interessado no Gabigol, assim como o Corinthians já esteve e outras coisas mais. E aí o que ele fez? Ele postou fotos com o Palmeiras. Rapaz, isso aí é genial. E o pessoal das pautas dos programas agradece muito isso tudo, porque rende, dá audiência. O fato de você falar de Gabigol, Flamengo, Palmeiras, isso tudo é um fator determinante para a audiência, turbina a audiência. E por isso eu fiz questão de colocar aqui Palmeiras hoje no cenário. João Guilherme não vai para o Palmeiras. João Guilherme pode narrar jogos do Palmeiras, como narrar jogos do Flamengo, de todos os outros times na Libertadores da América que vem aí, no Paramount Plus, mas eu não vou para o Palmeiras. E Gabigol, ele vai para o Palmeiras? Aí é que está a situação. Porque estamos vendo já na imprensa, em alguns programas, a galera falando que ele pode ir para o Palmeiras. Já tem gente até cravando que ele vai para o Palmeiras. Gabigol pode ir para o Palmeiras? Pode. Mas vai? Não sabemos. E é o que eu vou tentar explicar aqui para vocês nesta live. O que acontece? Gabigol, ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro deste ano. Ou seja, ele tem mais 9 meses de contrato com o Flamengo. A partir do meio do ano, 6 meses antes do final do contrato, ou seja, a partir do mês de julho, Gabigol, se quiser, ele pode assinar um compromisso com uma outra equipe. A lei permite isso. No momento, estamos em março. Guarde bem isso. Estamos em março. O contrato dele vai até dezembro. A gente não sabe o que vai acontecer no meio dessa trajetória toda aí. Mas agora, Gabigol está em baixa no Flamengo. É um fato. Ele é um jogador reserva no Flamengo hoje. O Pedro é o titular. Gabigol está disputando uma posição, tendo poucas oportunidades, e quando as teve até agora no ano, não correspondeu, não aproveitou. Ele agora está aguardando novas oportunidades. E ele terá essas oportunidades. Porque muitos jogos vêm pela frente, minha gente. A partir já do próximo final de semana, pós data FIFA, sem ser esse o outro, o calendário vai ficar bem apertado. E por quê? Flamengo terá decisão do Campeonato Carioca, entre os dois jogos terá o primeiro jogo da Libertadores lá em Bogotá contra o Milionários. Aí quando terminar a final do Campeonato Carioca, o Flamengo já fará o segundo jogo da Libertadores da América no Maracanã contra o Palestino, será sua estreia em casa na Libertadores da América. Aí no final de semana seguinte já tem o Campeonato Brasileiro, aí já vai aparecer a Copa do Brasil, aí vem a Libertadores terceira rodada, aí vem Campeonato Brasileiro e assim vai. Não vai parar até o mês de dezembro. E no meio do ano tem a Copa América, quando muitos jogadores do Flamengo serão convocados. E o Pedro, por tudo que ele está fazendo, o Dorival gosta muito do futebol do Pedro, a chance do Pedro ser convocado é muito grande. Então, Gabriel Barbosa, ele terá oportunidades.
ele vai jogar. Resta saber se ele irá aproveitar essas chances. Terá muitas. E esse jogo, no momento, esse panorama de agora, a roda gigante dele, ó, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Mas ele pode, daqui a pouco, tá aqui em cima. Porque se ele voltar a fazer gols, a aparecer bem, a jogar bem, e ele tem que fazer isso, ele, até para o bem da carreira dele, isso tudo pode mudar. Então, por isso que eu digo, o Gabigol pode ir para o Palmeiras? Pode. Pode ir para o Palmeiras. Olha as Palmeiras aqui, bonitas as Palmeiras. Ele pode ir. Mas ele vai? Não sei. Eu não acredito que no meio do ano, quando ele puder assinar um contrato com outra equipe, que ele vá assinar um compromisso com outra equipe antes de terminar as conversas dele com o Flamengo. A prioridade dele será conversar com o Flamengo. Quando o Flamengo e ele perceberem que não dá mais, e aí isso vai se arrastar até lá o final do ano, e tem muita coisa pela frente. Convenhamos que o Flamengo é um time que, pelo que está mostrando, tem condições aí de ir longe, disputar os principais títulos e tal. Dependendo do que acontecer e do momento dele, do estágio que ele estiver na equipe, e essa conversa pode ser mais simples ou não. Se ele continuar em baixa, a conversa pode ser mais complicada. Então não adianta agora, no dia 21 de março de 2024, dizer que Gabigol vai para o Palmeiras, porque não tem nada certo. A única coisa certa é que ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, ele irá cumprir esse contrato, e os próximos meses serão definitivos para sabermos o caminho que Gabriel Barbosa irá seguir. E eu chego a dizer o seguinte: vai depender muito dele, de como ele irá aproveitar essas chances que obrigatoriamente ele vai ter. Muita gente acha, e eu faço parte deste grupo, que o Tite realmente não morre de amores pelo Gabriel. Não é um cara que ele tem na sua lista de preferências. Mas ele obrigatoriamente vai ter que colocar o Gabigol para jogar. Por tudo que eu já expliquei aqui. Muitos jogos, convocações, tal, vai ter que botar para jogar. E aí vai depender do Gabriel. Né? Gabriel sempre dá declarações muito carinhosas em relação ao Flamengo. Ele acabou de falar numa entrevista para a Conmebol, que conversando com o De La Cruz e com outros jogadores que já foram campeões, o Vinha, eles que foram campeões da Libertadores por River Plate e Palmeiras, o Gabigol falou: vocês têm que conquistar com o Flamengo, porque conquistar com o Flamengo é diferente. Então, ele sempre fala do Flamengo com muito carinho. Mas ele se colocou numa situação difícil, realmente. Ele perdeu espaço por culpa dele, por rendimento em campo, por algumas atitudes. E agora tem que capinar sentado. Já capinou sentado? Tentou? É difícil. Ele tem que remar contra a maré para buscar novamente estar inserido nesse contexto. E ele pode fazer isso. Então, galera, quando vocês ouvem por aí, Gabigol já está certo, Gabigol já tem um acordo, não tem. Agora, é óbvio que ele pensa o seguinte: pô, eu tô aqui, tal, já fiz a minha história, mas não estou sendo muito aproveitado. Pô, não me querem aqui? Beleza, eu posso ir para outro lugar.
E convenhamos que uma equipe do porte do Palmeiras estar interessada no atleta, óbvio que ele fica ligado. O próprio Corinthians, né? Eu acho que o Gabigol tem mais a cara do Corinthians do que do Palmeiras. Mas hoje o Palmeiras é um time muito mais forte e competitivo do que o Corinthians, né? E seria, caso ele saia e vá para o Palmeiras, uma porrada na cara do Flamengo se ele fizer isso. Ele que é um grande ídolo, um dos maiores da história do clube, e que nos últimos anos construiu algo imenso na história rubro-negra, campeão de 2 Libertadores, fez gols em 3 finais de Libertadores da América pelo Flamengo, e outras coisas mais, né? Mas então é isso, galera. Então, essa história de Gabigol no Palmeiras, se preparem, porque isso aí vai até Papai Noel chegar. Papai Noel vai ser disputado esse ano, eu tenho a impressão, porque os palmeirenses, que tantas vezes falaram mal do Gabigol, criticaram o Gabigol, mas que foram muitas vezes machucados pelo Gabigol, que fez muitos gols no Palmeiras, eles vão ficar felizes com a ida do Gabigol para lá. Vai mudar inteiramente o discurso. Você não vai mais ouvir assim, o cara que não deu certo na Europa. Você nunca mais vai ouvir alguém falar isso, ligado ao Palmeiras ou alguém de São Paulo falar isso. Não deu certo na Europa. Se ele for para lá, ele será exaltado como sempre mereceu ser, né? O maior artilheiro brasileiro da Libertadores da América, entre outras conquistas. Mas a rivalidade faz com que esses pontos fracos sejam ressaltados. Se ele for para lá, a galera lá de Sampa não vai tocar mais nesse assunto. Um equilíbrio quase perfeito, com fartura de bolas na rede. O Flamengo de Tite conseguiu, neste início de 2024, alcançar o nível desejado pelo técnico, talvez antes do imaginado. São 25 gols marcados no Campeonato Carioca e apenas um sofrido, nenhum pelo time principal. O saldo de 24 gols a favor é mesmo destaque, até para Tite. Pela primeira vez no Rio, o técnico já disputou 7 campeonatos paulistas, por exemplo, e não passou nem perto do saldo de gols que tem agora. Em 2011, pelo Corinthians, no melhor desempenho, a balança foi de 21 gols a favor, mas 16 gols sofridos em 23 jogos. A outra é que ela faz muito gol. Porque se não gerar esse equilíbrio, não vai chegar. Uma equipe que ela só se defende e ela prima por não tomar gol, ela vai perder. Uma equipe que desequilibradamente ela busca só fazer gol e abre mão de ser consistente, ser organizada, ela vai perder. Ou ela tem muito mais chances de perder. Quando ela consegue estabelecer um ponto de equilíbrio nessas duas situações, aí sim eu vejo uma grande equipe. A memória do técnico ainda está viva em relação a 2023. O Flamengo até arrancou no Brasileiro, empatou em pontos com o líder Palmeiras, mas a briga ficou muito difícil pela enorme distância em um quesito, exatamente o saldo de gol. Em termos de número, análise quantitativa, o saldo de gols é uma referência mais do que os gols tomados, que não sofridos. Quando eu olho uma tabela, eu olho o saldo de gols da equipe. O ano passado, no Flamengo, nós vencemos 7 de 12 jogando contra Palmeiras, jogando contra as 5 equipes que eram melhor colocadas dentre aqueles 12 jogos. Ela venceu 7 com um aproveitamento igual a equipe que ganhou o título, Palmeiras. O meu aproveitamento enquanto estava foi igual, mas ela perdeu 4. Então ela desequilibrou em algum momento. Até agora a era Tite tem 45 gols a favor e 12 contra no Flamengo, saldo positivo de 33. É um equilíbrio, um caminho pavimentado, porque a sede no Ninho do Urubu em 2024 é sim de uma balança favorável, mas nas taças.
Muito bem, fãs de esportes. A gente fala agora do outro finalista do Campeonato Carioca. A gente fala do Nova Iguaçu. Temos um convidado especial para conversar conosco. E para a gente apresentar este convidado que vai conversar com a gente, eu vou mostrar na tela os números dele. Vamos lá então, fãs de esportes, a tela. Ele tem 24 anos, mas já passou por muitos times. E a gente vai falar sobre como foi passar pelo Vasco, como foi chegar nessa final e, claro, a expectativa para enfrentar o Flamengo. Melhor ano da carreira? Sim, é o melhor ano da carreira, mas ele vai poder falar sobre isso melhor. É o Bill, ele tem 14 jogos, 100% como titular, 80 minutos por jogo, média de 0,43 gol por partida, 6 gols até aqui, com 4 assistências, 112 minutos até participar de um gol. Então vamos chamar o Bill aqui no nosso Sport Center, já está no nosso telão. Bill, seja muito bem-vindo ao Sport Center, é uma alegria conversar com você e a gente vai falar muito sobre a tua carreira, sobre o teu ano, mas eu queria que você falasse sobre essa semifinal contra o Vasco, como foi que vocês encararam esses dois jogos, inclusive no meio uma Copa do Brasil em que vocês praticamente abriram mão justamente para a segunda partida, porque eu imagino que acreditavam muito que chegariam nessa final. Fala pra gente então como foram esses jogos contra o Vasco. Agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo. Então, está sendo um momento especial para nós, né? A gente conseguir realizar o nosso sonho de chegar numa final de campeonato contra, acho que um dos times top 3 do Brasil, se não do mundo. É gratificante para nós. A gente está nesse momento maravilhoso. A gente teve uma logística de Copa do Brasil nesse meio das duas semifinais. Desculpa. Das duas semifinais. E não que a gente abriu mão, mas foi mais questão de logística, de segurar um jogador ou outro, poupar um pouco mais, estar com uma minutagem um pouco alta. E acabou dando certo. Graças a Deus a gente fez uma grande partida e conseguimos ir adiante na competição. Bill, prazer falar contigo. Vocês vão enfrentar o Flamengo, que tem muita torcida. Mas se você parar para pensar, o Nova Iguaçu é todo o resto. É a soma de Vasco, de Fluminense, de Botafogo, da Baixada, né? Gente que vai torcer pelo sucesso do Nova Iguaçu. Como é que está sendo isso na rua? Assim, dos torcedores nessa cara do gol aí de uma final importante contra o Flamengo, de incentivar, de torcer, de desejar boa sorte. Como é que está essa energia toda? Cara, tá sendo legal, mas também tá sendo um pouco engraçado, porque a gente ia jogar contra o Vasco, aí os outros torcedores torciam pra nós. Aí agora a gente vai jogar contra o Flamengo, as outras torcidas torcem pra nós. Então, assim, os flamenguistas torciam pra nós contra o Vasco, agora os vascaínos torcem pra nós contra o Flamengo. Tá sendo legal, acho que um mix de sentimento, assim, pra nós, mas a gente tá sabendo administrar isso tudo de uma forma legal, de uma forma descontraída, mas também com muita responsabilidade, sabendo a importância do jogo, sabendo que a gente também tem o nosso sonho também na balança. Então acho que está sendo um momento legal para nós, está sendo bom, porém tem que ser também um momento sério, porque a gente está falando aí do nosso sonho, né? Acho que é um jogo divisor de águas para a nossa carreira. Ô Bill, e a preparação para essa partida contra o Flamengo? Vocês acordam e dormem pensando no Flamengo? Vocês estão assistindo jogo atrás de jogo do Flamengo? Como é que tá? Pergunta difícil assim. Lógico, a gente está pensando bastante no jogo, mas eu acho que a gente também tem que pensar um pouco na gente, numa estratégia para parar o Flamengo. O Flamengo, se não me engano, tomou um gol na competição, não foi isso? Isso. Então, é uma equipe muito forte, a gente sabe como é que é encarar o Flamengo no Maracanã, mas a gente pensa assim em algumas estratégias, a gente estuda, isso aí eu acho que todas as equipes fazem, né? Mas a gente não vai ser diferente, mas a gente vai se montar uma estratégia, porém a gente tem que pensar na gente também, em potencializar mais o nosso jogo, potencializar mais os nossos atletas, para que a gente consiga chegar no dia do jogo muito bem treinado e muito bem potencializado para fazer um excelente jogo.
Bill, a pergunta que eu queria fazer, assim, acompanhar obviamente pela televisão, mas eu morei no Rio 4 anos e é um calor desgraçado aí de dezembro a março, né? O inferno, como o carioca diz, né? Que são 5 estações, não tem o verão, tem o inferno. E a gente vê a imagem do Maracanã, as pessoas na arquibancada suando e vocês correndo muito, é um time muito rápido. Quando vocês imaginam esse Flamengo que tomou um gol, qual o tamanho dessa perspectiva de competir nesse sentido, de correria, de tentar machucar, de tentar tirar um Flamengo da zona de conforto, que é o tipo de coisa que se você fala, todo mundo vai falar, vocês estão malucos, mas é o que vocês vão tentar fazer. Como é que vocês estão imaginando isso, de agredir, de tentar incomodar essa defesa que não leva gol? Cara, primeiramente a gente pensa em competir. Competir bastante, incomodar o Flamengo de alguma forma. Acho que esse vai ser o segredo e a tônica do jogo. Nós também vamos chegar para incomodar de alguma forma. A gente vai, lógico, respeitar as fases do jogo, respeitar a equipe que vem do outro lado. A gente sabe como que é muito difícil encarar o Flamengo no Maracanã, como eu falei anteriormente. Mas é isso, a única maneira que a gente sabe jogar é essa, propondo o jogo também, mostrando a nossa qualidade, mostrando a nossa agressividade dos nossos atletas, do nosso meio de campo. A gente tem um elenco do meio para frente que é muito bom, né? E uma zaga também que segura muito bem ali os oponentes, então acho que é isso. A gente vai tentar mostrar o nosso jogo da melhor maneira e competir bastante. E o Tite falou desse rubro-negro aí, versão 2024, mais sólido defensivamente falando, um Flamengo que sofre poucos sustos, geralmente domina os seus adversários. E o Tite disse o que ele espera da competição, a principal competição de clubes do continente, a Libertadores da América para o Flamengo na temporada 24. Nós temos a palavra do Tite, depois vou querer saber dos nossos comentaristas. Está aí, abre aspas, para o Tite, técnico do Flamengo. Uma equipe que só se defende e prima por não tomar gol vai perder. Uma equipe que, de forma desequilibrada, busca só fazer gol e abre mão de ser consistente e organizada vai perder. Ou tem muito mais chances de perder. Quando ela consegue estabelecer um ponto de equilíbrio nessas duas situações, aí sim, vejo uma grande equipe. Então, eu não vou tolher a capacidade criativa de uma equipe que tem um DNA criativo. E mesmo do Corinthians, se você pegar o saldo dela com jogadores agressivos e criativos, então é equilíbrio. Fecha aspas. Essa é a palavra que o Tite define os seus trabalhos, né, na seleção, no Flamengo agora e também a passagem dele pelo Corinthians. Equilíbrio. Bruno Prado, a gente fala das características do Tite, desse foco de manter uma equipe equilibrada, como ele disse. O Flamengo, pelo que tem apresentado até aqui, neste começo de temporada 24, qual é o teto dessa equipe em termos de desempenho, Bruno Prado? É o equilíbrio mesmo? E o Tite também, de alguma forma, de novo tendo que enfrentar esse rótulo, né? Muita gente chamava ele aqui no Corinthians, pelo menos, de retranqueiro. Isso acho que se estendeu para a seleção brasileira. E agora ele falando, não é uma equipe retrancada, não é uma equipe ofensiva, mas o equilíbrio entre as duas partes. O que dizer das declarações do Tite, Bruno Prado? É o estilo Tite de treinar um time, e um rótulo que poderia ser colocado no Tite como retranqueiro está muito antigo. Isso aí tem pelo menos uns 10 anos que não faz o menor sentido. Há uns 10 anos você podia até discutir, né? Ele realmente é muito defensivo, os times dele têm dificuldades para atacar. Há muito tempo não é isso, desde da última passagem dele pelo Corinthians. O último Corinthians dele não era um time apenas que se defendia bem e sofria muito para atacar. Era um time que defendia bem e atacava bem. Como a seleção brasileira dele também, na maior parte do tempo, era uma seleção que defendia bem e atacava bem. E o Flamengo dele é a mesma coisa. O Tite, ele não abre mão da consistência defensiva. Ele é um treinador que não gosta de correr riscos, mas isso não quer dizer que o time dele não vai atacar. O time dele ataca. Ele evoluiu no momento com a bola. Você tem um momento que você está sem a bola e um momento que você está com a bola. Com a bola, até certo momento, realmente os times dele tinham dificuldades, mas isso já é uma coisa muito antiga, já é uma coisa que ficou muito para trás. A seleção do Tite, aí cada um pode avaliar se jogava bem ou mal, mas dizer que era uma seleção defensiva, aí é um erro, não é nem opinião.
é um erro. Não era uma seleção defensiva, era uma seleção que propunha jogo. Em alguns momentos não conseguia propor, não conseguia criar. Ok, isso em alguns momentos aconteceu, de uma trajetória de 6 anos e meio. Em alguns momentos a seleção teve dificuldades. Acho que principalmente, o pior momento foi após a Copa de 18 até mais ou menos metade de 21. Aí no segundo semestre de 21 o time dá um salto de desempenho. Mas na seleção dele, o tempo inteiro tentava propor jogo. Podia não conseguir em alguns momentos, mas tentava propor. Então, o rótulo Tite é um cara defensivo. Isso aí talvez fizesse sentido ali na década passada, mas isso não é. E é um cara que busca o equilíbrio entre atacar e defender e consegue na maioria das vezes. E o Flamengo dele é isso. É um Flamengo, em relação a teto, o teto é alto, porque é um time que tem qualidade. Ano passado era um time que sofria muitos gols, já tinha jogadores de qualidade, mas era um time que não tinha esse equilíbrio porque sofria muitos gols. O Flamengo tomou mais de 100 gols no ano passado e esse ano vai tomar pouquíssimos gols e vai continuar sendo um time que marca gols, que tem qualidade, tem um time que ataca bem também. O Flamengo entra para disputar todos os títulos. Se vai ganhar todos é outra coisa. Aí são detalhes do momento de decisão e tem outros times bons. Mas é um time que entra com condição de disputar todos os títulos e para mim entra como favorito em todas as competições. O grupo do Mengão, com o Milionários da Colômbia, o Palestino do Chile e o Bolívar, né? Então, dos 3 jogos fora de casa, o Flamengo vai encarar a altitude em 2. Mesmo assim, eu achei um grupo acessível esse do Flamengo, muito acessível até. Se o Flamengo nos classificar num grupo com Milionários, Palestino do Chile e Bolívar, o Flamengo tem total condição de passar em primeiro. É claro, vai ter essa dificuldade da altitude, mas vai passar, Vanderlei, não é possível, né? O que você achou do grupo do Flamengo? Eu já falei aqui, molezinha, né? Vai passar o Flamengo, vai passar o Palmeiras, né? Sem dúvida, e vai passar. O Fluminense pegou um grupo bom. A gente está falando do Tite aqui, a marca dele sempre foi equilíbrio mesmo, até quando o time não tinha equilíbrio. Ele sempre defendeu o equilíbrio, que às vezes com os personagens que ele tem à disposição não dá para alcançar o equilíbrio, né? Mas no caso do Flamengo ele tem recursos técnicos para alcançar o equilíbrio. E imagina, vai classificar. Se não classificar, ei, Tite, pede para sair. Vai ser assim, mas vai classificar, sem dúvida. E eu quero só repetir dizendo que serão raras, a meu ver, as derrotas do Flamengo ao longo da temporada. Isso todo mundo tem falado de uma maneira ou de outra. Será muito difícil você analisar derrotas ou derrota importante do Flamengo pela força que tem nesse momento demonstrado e vai fazer uma temporada muito melhor do que a anterior. Só corrigir um número, eu exagerei nos gols sofridos ano passado do Flamengo, foram 80, né? Eu falei que tinha sido 100, ele fez mais de 100, mas sofreu 80. Que é bastante. Ainda assim é bastante. Em 76 jogos. Vou dar um gancho. O VAR anulou 20. Ele sofreu 80 em 76 jogos. Ele tomou mais de um gol por jogo, né? Em 76 jogos, 80 gols sofridos. 80 gols é bastante. Em menos de 80 jogos. É uma média alta e sofreu 20 derrotas, que é outro número que vai baixar bastante. O Flamengo perdeu 20 jogos no ano passado. Ele não vai perder nem perto disso. Eu acredito que se chegar na metade disso, vai ser mais ou menos o que o Flamengo vai perder no ano. O Tite tem a menor média de gols sofridos entre técnicos do Flamengo nos últimos 10 anos. Somando os números no rubro-negro desde o ano passado, são 25 jogos com 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Foram 45 gols a favor e 12 contra, um saldo de 33 aí para o Tite. Flávio Prado, tá aí, equilíbrio é o que define geralmente os trabalhos do Tite. De novo, eu acho que ele tentando se defender aí desse rótulo que algumas pessoas colocaram nele de retranqueiro, que se preocupa muito com a defesa e não com o ataque. O que você pensa, Flávio? Eu acho que o Flamengo vai ter sim esse equilíbrio e esse equilíbrio passará por tomar poucos gols e fazer muitos gols. O time do Flamengo tem uma qualidade individual espetacular e com o coletivo assentado, ajeitado, a possibilidade do Flamengo conquistar muita coisa é enorme. Eu só tenho um pouco de receio dessa coisa de recorde. Nós estamos jogando o Campeonato Carioca, que é uma lata de lixo, né, pô? Duro é não se classificar no Campeonato Carioca. Duro é fazer o que o Vasco fez. Jogadores do Vasco tudo saindo em carrão e tal, e o goleiro do Nova Iguaçu indo embora de metrô. Ó,
Não, nada contra. Eu ando muito de metrô. Tô falando que para ver a diferença de grana, a diferença de tudo. O cara, metrozão do time do Nova Iguaçu, falou que boa parte deles vão pro treino de ônibus. O que ele tá falando é que você não dirige muito bem, então por isso também, o metrô é mais você seguro. Andar de metrô. Também, por a questão de segurança dos outros. Mas então, muitos jogadores do Nova Iguaçu vão pro treino de ônibus, outros vão de carona, outros vão de metrô. E o time do Vasco, com certeza, nem o menino da base vai de metrô para casa, né? Então a diferença financeira é muito grande e o Vasco conseguiu ser eliminado pelo Nova Iguaçu. Então o nível do Campeonato Carioca, eu estou falando, não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver porque normalmente os salários mais altos impactam em jogadores mais, né, com mais poderio e tal. E os caras conseguiram ser eliminados. Tanto que o Nova Iguaçu vai disputar a final contra o Flamengo. E eu acho que o Nova Iguaçu não vai conseguir nem passar no meio campo, nenhum dos dois jogos. Aí o Flamengo vai se impor como tem que se impor. Então você acha que não dá pra medir ainda o Flamengo do Tite? Não, porque ele jogou um pouquinho no final do ano passado, estava montando o time. Campeonato Carioca não é referência pra nada. Nem paulista, nenhum. É nada, esquece isso. Isso aí não serve pra nada. Vocês imaginam que no ano que vem o Nova Iguaçu vai estar... Esse ano aconteceu, igual o Água Santa. Esse ano não aconteceu mais nada. O Flamengo ano passado levou aquela virada do Fluminense, levou 4 gols. Esse ano, por exemplo, já é um time diferente. Não, sem dúvida, melhorou. Mas eu quero dizer que não dá pra você, sabe, assim, o nosso e tal, pelo Campeonato Carioca. O futebol ainda não começou no Brasil, essa é a verdade. Quando começar o Campeonato Brasileiro, nós vamos medir melhor o Flamengo. E acho que vamos medir o Flamengo de maneira positiva. Acho que o Flamengo é um dos grandes favoritos. Mas, por enquanto, eu ainda vou devagar, porque realmente o nível do campeonato não dá, né? O fato do Flamengo ter sofrido um gol mesmo com o time da base já não é muito elogioso. É muito gol. Pelo nível dos adversários, sofreu o gol demais. E o Flamengo pode faturar uma grande bolada com a venda do João Gomes para o Manchester United. O Flamengo está na expectativa de que essa venda possa acontecer a qualquer momento. Um verdadeiro negócio da China, que seria essa transação envolvendo o Manchester United e o Wolverhampton, time do João Gomes, pelo jogador. O Flamengo pode ganhar uma bolada se isso acontecer. Negociação esta que foi relatada nesta quinta-feira pelo jornal britânico Daily Mirror, né? Que é a possível ida do João Gomes para o Manchester United por 40 milhões de libras. Gente, o Manchester United, só para você saber, foi comprado por um bilionário inglês, Sir Jim Ratcliffe, que é a segunda maior fortuna da Grã-Bretanha, tá? E aí, o jogador renderia aos cofres do Flamengo muito dinheiro. Eu vou chegar lá, vou te falar agora, não vou te enrolar não, vou te falar já agora quanto esse jogador poderia render ao Flamengo. Uma negociação de 40 milhões de libras dá aproximadamente 250 milhões de reais. E o Flamengo detém 10% de João Gomes. Ou seja, o Flamengo tem direito a receber automaticamente 10% do valor do jogador. Ou seja, só aí você já tem 25 milhões de reais. Mais o mecanismo de solidariedade da FIFA, que daria aproximadamente 10 milhões de reais, o Flamengo nessa brincadeira, sem fazer nada, tá respirando como eu estou fazendo e você está fazendo aí nesse momento, ganharia 35 milhões de reais com uma negociação de João Gomes para o Manchester United. João Gomes está arrebentando no Wolverhampton. No jogo contra o Tottenham, por exemplo, na cancha dos Spurs, ele marcou 2 gols na vitória por 2-1 de virada dos Wolves. Então a importância da base e a importância de fazer um bom negócio. Quando você vende um jogador como o João Gomes para um time como o Wolverhampton, que é um time ali do 3º escalão da Premier League, você tem uma grande chance de ganhar com ele no futuro, né? Porque um jogador assim, se você forma um jogador, tá? Forma um jogador, não coloca para jogar. E ele entregou desempenho pelo Flamengo, né? Ele é campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil de 2022 como titular. E o coloca numa vitrine de Premier League e o jogador rende, você faz uma negociação dessa, você fala, não, peraí, eu quero 10, 20% do jogador. E ele não é o único cara revelado pelo Flamengo que está brilhando na Premier League. Rodrigo Muniz também está no Fulham, conseguiu finalmente o espaço dele com a saída do Mitrovic. Então você tem 2 jogadores do Flamengo brilhando na Premier League, né? E a convocação do João Gomes para a seleção brasileira, ainda mais jogando contra a Inglaterra, valoriza muito esse tipo de jogador. Veja, o inglês é extremamente
digamos, bairrista, né? Ele acha que tudo que da Inglaterra é o melhor. Enquanto quando você tem um jogador atuando lá, ele vale muito mais do que o jogador que atua por aqui. Então, era impossível o Flamengo negociar o João Gomes por 40 milhões de libras com o Manchester United. Dificilmente o United, há casos aqui, como por exemplo do Pelistri, que foi contratado ao Penharol, mas dificilmente um clube como o Manchester United vai fazer uma aposta tão grande no mercado sul-americano. Então, o que acontece? O jogador vai para a Premier League, se destaca por lá, como é o caso claramente do João Gomes, e aí sim o United vai ao clube menor e fala, cara, eu quero renovar meu time. Porque o Sir Jimmy Ratcliffe chega com essa missão, ele compra o Manchester United com essa missão. O Casemiro está se machucando muito, então seria uma ótima opção para o ex-volante do Real Madrid. Né? Então chega e fala, não, quero esse jogador aqui. Tá, quanto custa? 40 milhões? Barganha. O jogador já se provou na Premier League. Tá? Então um negócio da China para o Flamengo, um negócio espetacular. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, deu uma entrevista ao site Poder 360 e falou publicamente pela primeira vez após conhecer o projeto do estádio do Flamengo, apresentado pelo presidente Rodolfo Landim em reunião no início do mês. Vieira tratou a negociação pelo terreno do gasômetro no centro do Rio como fase preliminar e deu a entender que há um impasse financeiro entre a Caixa e o Flamengo por tratar de valores ao abordar o tema. Abre aspas aí para o presidente da Caixa. Estamos em fase preliminar para encontrar os termos de interesse comum. A área desejada do gasômetro no centro urbano do Rio de Janeiro é muito bem localizada. Nós temos alguns parâmetros porque Caixa administra um fundo de investimento, onde há o chamado CEPAC, que é o Certificado de Potencial Adicional de Construção. E há uma relação direta entre o valor do CEPAC e o metro quadrado. É uma conta aritmética. Questionado se acredita em uma definição até o final de 2024, Vieira se mostrou otimista. Eu acredito que sim. Bom, galera, já falei isso aqui em vídeos anteriores. Pode parecer até campanha eleitoral, mas o Rodolfo Landim, de fato, ele quer tirar esse projeto do papel o quanto antes. E eu acho isso necessário, porque, na boa, eu acho que o Flamengo tem que deixar, vou botar entre aspas novamente, o Maracanã de lado, para todo mundo entender que o Flamengo é quem sustenta o Maracanã. Eu temo pela, digamos, vida do Maracanã quando o Flamengo tiver seu estádio próprio. Porque o Maracanã se tornará um elefante branco, a não ser que tenha show toda semana. Porque jogo, gente, o Flamengo lota os jogos porque o Flamengo vive um bom momento dentro das quatro linhas. O Fluminense nem vivendo um bom momento lotava todos os jogos. O Vasco lota. Eu tenho dúvida, porque o Vasco só manda jogo no Maracanã, jogos grandes, digamos assim, que com certeza a torcida do Vasco, que é uma torcida muito apaixonada, a verdade é essa, carrega o time há muitos anos já, lota o Maracanã. Agora, jogo comum, será que vai lotar igual o Flamengo lota? Fica dúvida, fica incógnita. A gente só vai saber quando o Flamengo tiver aquele estádio próprio, e eu espero que em breve o Flamengo tire isso do papel, mas quando eu digo em breve sei lá, no futuro aí de daqui a 5, 6 anos, até construir, enfim, é uma burocracia danada, mas eu acho que o Rodolfo Landim está bastante empenhado para fazer acontecer. Surgiu uma notícia, uma informação, na verdade uma especulação, que o Palmeiras estaria interessado no Gabigol, assim como o Corinthians já esteve e outras coisas mais. E aí o que ele fez? Ele postou fotos com o Palmeiras. Rapaz, isso aí é genial. E o pessoal das pautas dos programas agradece muito isso tudo, porque rende, dá audiência. O fato de você falar de Gabigol, Flamengo, Palmeiras, isso tudo é um fator determinante para a audiência, turbina a audiência. E por isso eu fiz questão de colocar aqui Palmeiras hoje no cenário. João Guilherme não vai para o Palmeiras. João Guilherme pode narrar jogos do Palmeiras, como narrar jogos do Flamengo, de todos os outros times na Libertadores da América que vem aí no Paramount Plus, mas eu não vou para o Palmeiras. E Gabigol, ele vai para o Palmeiras? Aí é que está a situação, porque estamos vendo já na imprensa, em alguns programas,
a galera falando que ele pode ir para o Palmeiras. Já tem gente até cravando que ele vai para o Palmeiras. Gabigol pode ir para o Palmeiras? Pode, mas vai, não sabemos. E é o que eu vou tentar explicar aqui para vocês nesta live. O que acontece? Gabigol, ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro deste ano. Ou seja, ele tem mais 9 meses de contrato com o Flamengo. A partir do meio do ano, 6 meses antes do final do contrato, ou seja, a partir do mês de julho, Gabigol, se quiser, ele pode assinar um compromisso com uma outra equipe. A lei permite isso. No momento, estamos em março. Guarde bem isso. Estamos em março. O contrato dele vai até dezembro. A gente não sabe o que vai acontecer no meio dessa trajetória toda aí. Mas agora, Gabigol está em baixa no Flamengo. É um fato. Ele é um jogador reserva no Flamengo hoje. O Pedro é o titular. Gabigol está disputando uma posição, tendo poucas oportunidades, e quando as teve até agora no ano, não correspondeu, não aproveitou. Ele agora está aguardando novas oportunidades. E ele terá essas oportunidades, porque muitos jogos vêm pela frente mesmo. A partir já do próximo final de semana, pós data FIFA, sem ser esse o outro, o calendário vai ficar bem apertado. E por quê? O Flamengo terá decisão do Campeonato Carioca. Entre os 2 jogos, terá o primeiro jogo da Libertadores, lá em Bogotá, contra o Milionários. Aí, quando terminar a final do Campeonato Carioca, o Flamengo já fará o segundo jogo da Libertadores da América no Maracanã contra o Palestino. Será sua estreia em casa na Libertadores da América. Aí, no final de semana seguinte, já tem o Campeonato Brasileiro, aí já vai aparecer a Copa do Brasil, aí vem a Libertadores terceira rodada, aí vem Campeonato Brasileiro, e assim vai, não vai parar até o mês de dezembro. E no meio do ano tem a Copa América, quando muitos jogadores do Flamengo serão convocados. E o Pedro, por tudo que ele está fazendo, o Dorival gosta muito do futebol do Pedro, a chance do Pedro ser convocado é muito grande. Então, Gabriel Barbosa, ele terá a oportunidade, ele vai jogar. Resta saber se ele irá aproveitar essas chances. Terá muitas. E esse jogo, no momento, esse panorama de agora, a roda gigante dele, ó, tá aqui embaixo. Mas ele pode, daqui a pouco, tá aqui em cima. Porque se ele voltar a fazer gols, a aparecer bem, a jogar bem, e ele tem que fazer isso, ele, até para o bem da carreira dele, isso tudo pode mudar. Então, por isso que eu digo, Gabigol pode ir para o Palmeiras? Pode ir para o Palmeiras. Olha as Palmeiras aqui, bonitas as Palmeiras. Ele pode ir, mas ele vai? Não sei. Eu não acredito que no meio do ano, quando ele puder assinar um contrato com outra equipe, que ele vá assinar um compromisso com outra equipe antes de terminar as conversas dele com o Flamengo. A prioridade dele será conversar com o Flamengo. Quando o Flamengo e ele perceberem que não dá mais, e aí isso vai se arrastar até lá o final do ano, e tem muita coisa pela frente, convenhamos que o Flamengo é um time que, pelo que está mostrando, tem condições aí de ir longe, disputar os principais títulos e tal, dependendo do que acontecer e do momento dele, do estágio que ele estiver na equipe, e essa conversa pode ser mais simples ou não. Se ele continuar em baixa, a conversa pode ser mais complicada. Então não adianta agora, no dia 21 de março de 2024, dizer que Gabigol vai para o Palmeiras, porque não tem nada certo. A única coisa certa é que ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, ele irá cumprir esse contrato, e os próximos meses serão definitivos para sabermos o caminho que Gabriel Barbosa irá seguir. E eu chego a dizer o seguinte, vai depender muito dele, de como ele irá aproveitar essas chances que obrigatoriamente ele vai ter. Muita gente acha
e eu faço parte deste grupo, que o Tite realmente não morre de amores pelo Gabriel. Não é um cara que ele tem na sua lista de preferências. Mas ele obrigatoriamente vai ter que colocar o Gabigol para jogar. Por tudo que eu já expliquei aqui. Muitos jogos, convocações, tal, vai ter que botar para jogar. E aí vai depender do Gabriel, né? Gabriel sempre dá declarações muito carinhosas em relação ao Flamengo. Ele acabou de falar numa entrevista para a Conmebol, que conversando com o De La Cruz e com outros jogadores que já foram campeões, o Vinha, eles que foram campeões da Libertadores por River Plate e Palmeiras, o Gabigol falou, vocês têm que conquistar com o Flamengo, porque conquistar com o Flamengo é diferente. Então, ele sempre fala do Flamengo com muito carinho, mas ele se colocou numa situação difícil realmente. Ele perdeu espaço por culpa dele, por rendimento em campo, por algumas atitudes, e agora tem que capinar sentado. Já capinou sentado? Tentou? É difícil. Ele tem que remar contra a maré para buscar novamente estar inserido nesse contexto. E ele pode fazer isso. Então, galera, quando vocês ouvem por aí, Gabigol já está certo, Gabigol já tem um acordo, não tem. Agora, é óbvio que ele pensa o seguinte, pô, eu tô aqui, tal, já fiz a minha história, mas não tô sendo muito aproveitado. Pô, não me querem aqui? Beleza, eu posso ir para outro lugar. E convenhamos que uma equipe do porte do Palmeiras estar interessada no atleta, óbvio que ele fica ligado. O próprio Corinthians, né? Eu acho que o Gabigol tem mais a cara do Corinthians do que do Palmeiras. Mas hoje o Palmeiras é um time muito mais forte e competitivo do que o Corinthians, né? E seria, caso ele saia e vá para o Palmeiras, uma porrada na cara do Flamengo se ele fizer isso. Ele que é um grande ídolo, um dos maiores da história do clube e que nos últimos anos construiu algo imenso na história rubro-negra, campeão de 2 Libertadores, fez gols em 3 finais de Libertadores da América pelo Flamengo e outras coisas mais, né? Mas então é isso, galera. Então, essa história de Gabigol no Palmeiras, se preparem, porque isso aí vai até Papai Noel chegar. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar ligado aí para ver como vai ser essa preparação do técnico Tite para sinais do Campeonato Carioca. E tá aí o Flamengo podendo faturar muito alto com a venda do João Gomes, mesmo sendo vendido aí pelo Wolverhampton para o Manchester United, o Flamengo pode faturar muito alto com essa negociação. Quer dizer, é daquele tema que falam da onde vem o dinheiro do Flamengo, né? O Flamengo sempre fazendo bons negócios. E vamos ver o que vai acontecer referente ao novo estádio do Flamengo. A gente vai ficar de olho e vamos trazendo as informações para vocês aqui no nosso canal, tá bom? É isso daí, pessoal. Uma ótima sexta-feira para todos vocês. Muito bom dia, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.